A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje a nossa prosa é sobre a engrenagem que faz a fazenda lucrar, a gestão inteligente. Muitas vezes, o produtor foca toda a sua energia na tecnologia da semente ou na potência do trator, mas ele acaba deixando o lucro escapar por entre os dedos no escritório ou na falta de dados integrados. Para se ter uma ideia, o uso de plataformas de gestão já entrega uma economia média de 5% em insumos e um ganho de 4% em rentabilidade na saca de soja. Para detalhar como transformar dados operacionais em dinheiro no bolso e discutir o futuro do campo com a inteligência artificial, nós vamos receber hoje Leandro Xavier. Ele é diretor executivo da vertical produtor rural da Aliari, empresa que já monitora 5 milhões de hectares no Brasil com a plataforma MyFarm. Leandro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu que agradeço aí a participação, o convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre como melhorar a gestão do produtor rural e sem falar em produção de melhor semente, produzir mais, e sim melhorando a gestão e como ele consegue fazer isso de forma até simples, né? E consegue aumentar a rentabilidade do seu negócio. Ô, Leandro, eu fico muito feliz de entrevistar alguém da Aliari. Já entrevistei o Carlos Barbosa algumas vezes aqui, porque, cara, é uma empresa que nasceu aqui, né? Na minha cidade, na minha região, se tornou esse gigante que é hoje no Brasil. Hoje a Aliari é uma das maiores, se não a maior empresa de tecnologia focada para o agronegócio, né? Nosso foco é 100% agronegócio. Atendemos aí a distribuição de insumos, concessionária de máquinas, a parte de produtor, cooperativas. Temos um leque, uma grama bem grande aí de soluções para praticamente toda a cadeia do agronegócio. Somos perto de 1.000 colaboradores espalhados no país inteiro, então um know-how aí de mais de 27, 28 anos, então 30 anos de know-how de construindo sistemas de gestão e melhorando ah, como um todo aí a cadeia do negócio. Não por menos que o nosso propósito é facilitar a vida de quem alimenta o mundo, né? O trabalho de quem alimenta o mundo. Então esse é o nosso propósito que é nobre, e a gente trabalha todo dia com muito afinco para fazer isso acontecer. Eu até vi essa semana, o Carlos postou uma foto com um troféu, uma premiação importante que vocês receberam. Tava todo pimpão lá, viu? Com esse troféu na mão. O Carlos é uma referência do agro, né? O Carlão é uma referência no agro e por mérito tem conseguido aí galgar aí alguns prêmios para a empresa e individuais também. Legal. Ô, Leandro, o Brasil gerencia volumes gigantescos, cara, de hectares. É muita coisa, mas a digitalização ainda é desigual. Qual é o maior gargalo que impede o médio produtor de sair das planilhas, aquelas planilhinhas de Excel isoladas, para uma gestão mais integrada? Eu costumo dizer que são dois gargalos aí, tá? Um é o produtor ainda acha que esse tipo de ferramenta é custo para ele e não investimento, tá? Esse é um tema que é de discussão, e a gente consegue comprovar
com números, com fatos, e não só nós, com consultorias, Embrapa, Marquestrat, AgConsult, enfim, inúmeras delas, que você melhorando a gestão, simplesmente melhorando a gestão, você consegue aumentar a sua rentabilidade. Ah, Leandro, mas como isso? Como é que você consegue fazer isso? Bom, primeiro é hoje o crédito, um problema absurdo de crédito e muito caro, né? Então, como é que o produtor consegue ter taxas mais baratas? Ele só vai conseguir ter taxas mais baratas se ele conseguir apresentar a saúde financeira dele de forma detalhada. Então, tu imagine ele conseguindo diminuir a parte de juro deles, que hoje está na casa dos seus 18, 24% ao ano, ele conseguir reduzir isso para 16, para 20. Isso a produtor às vezes não nota, mas é um absurdo que ele consegue fazer melhorando a gestão em termos de resultado. Então a gente costuma falar, não, mas a gente tem comprovado que o produtor melhorando a sua gestão, as suas informações, ele consegue melhorar muito bem a rentabilidade dele, tá? Em torno de 4, 5, 6% de rentabilidade a mais no final da safra. Isso é dinheiro no bolso. E a gente não está falando dele comprar uma semente que vai produzir 2 sacos, não é um produto novo, de um defensivo ou um fertilizante a mais, nada disso. É simplesmente melhorando a gestão. Então, essa é até educacional que a gente tem feito isso, né? Trabalhado que o produtor acha que isso é custo, e não, isso é investimento. E o outro, aí é porque dá um pouco de trabalho. E o produtor, ele gosta da botina na terra, ele não gosta de escritório, ele não gosta de sentar na frente de um computador, enfim. E aí as soluções de gestão como o MyFarm, aí estão aí para ajudar, então para facilitar a jornada dessa inserção de dados e até automatizando parte dessas informações serem lançadas, para facilitar. Então eu vejo que é esses 2 mundos, a parte de custo, ele entender que isso não é custo, é investimento, e a outra é essa parte mais que dá um pouco de trabalho, que aí ele precisa ter alguém para fazer isso, geralmente algum familiar nesses médios e pequenos produtores, ou alguém que ele contrata da parte administrativa financeira, tá? Para cuidar dessa parte para ele, essa parte mais burocrática, digamos assim, tá? Pois é, mas esse aumento de custos de produção e essa, digamos assim, volatilidade de preços das commodities, de alguma maneira tem pressionado o produtor a se profissionalizar ainda mais, profissionalizar a sua gestão cada vez mais? Com certeza, né? A gente costuma, a gente vê isso todos os dias, né? Os produtores aí tendo dificuldades em captação de recurso, enfim. E eu diria que hoje o produtor rural, que a gente chama de empresário rural, né? Que tem que se deixar de ser produtor e ser empresário rural, se ele não controlar e saber no detalhe aonde ele vai estar gastando o custo dele, principalmente, né, aonde ele pode melhorar a compra, como é que ele consegue fazer compra melhor, como é que ele consegue vender melhor, como é que se ele travar, de repente, o preço por componentes, em vez de vender toda a safra de uma vez só, quebrar em etapas, comprar e nas entre safras, fazer um planejamento de compras, tudo isso é melhoria de gestão. E tudo isso, ele ganhando 1% aqui, 2% aqui, 4% ali, chega no final, é 15%. Então eu diria que hoje, com os patamares de rentabilidade que estão no produtor e essa variação de volatilidade, como tu comentaste aí, dos preços e da commodity, o único controle que você tem é sobre a sua gestão. Você controlar os seus custos e controlar melhor o momento de venda. Então, se você, aí eu acho que diria que até sobrevivência agora do negócio. É o produtor realmente deixar de ser um produtor rural e virar um empresário rural. E as informações ele tem, a grande maioria dessas informações ele tem. O que a gente faz realmente é facilitar que ter esses dados que ele tem, que gere informações relevantes para poder tomar a melhor decisão. Leandro, não é porque o produtor é pequeno que ele é incompetente e não é porque ele é grande que ele é competente. Existe alguma diferença clara no nível de gestão entre pequenos, médios e grandes produtores? E se sim, onde é que estão essas lacunas? Sim, existem, tá? Os grandes, eles já perceberam, né, que essa mudança na gestão ou mudança na transformação digital, de ter um
um fluxo de caixa bem controlado, utilizar tecnologias de imagem de satélite para poder fazer aplicação em taxa variável, isso realmente dá uma lucratividade maior. E como eles têm muita escala, o pequeno e médio ainda consegue molhar muita coisa no olho, né. Então, principalmente essa parte de agricultura digital, ainda ele consegue estar com a botina a bota na a botina lá na terra, ele consegue ainda gerenciar. Quando é grande escala, não tem como. Então, aí o poder de investimento também. Mas o que a gente tem percebido também é que, o pequeno e médio, as novas gerações aí que têm entrado para tomar os sucessores, para tomar conta, dos negócios rurais agora, já tem uma visão um pouco mais diferente, né. Então já tem começado, eu acho que nem conseguiriam trabalhar se não tivesse alguma solução digital embarcada no negócio deles. Então essa parte geracional também tem mudado. A gente costuma dizer que tem 3 perfis de clientes aqui, né. Existe o patriarca que é dos seus 60, 65 anos, que é muito difícil você botar alguma tecnologia dessas. Existe o cara de 25, 30 que ainda que está entrando no negócio, e se ele tem um poder de convencimento do patriarca, é muito legal, então ele daí a gente consegue penetrar. Mas eu diria que o cliente ideal nosso, né, sua ICP ideal aí é o cara de 45, 55 que, como eu, assim, tenho 51, não parece, mas tenho 51 anos, que nasceu já nessa transição e conhece o que é bom de tecnologia. Então, esse cara que já está à frente do negócio, esse para nós é o cara que consegue adotar mais facilmente esse tipo de tecnologia e perceber os ganhos que vai ter de forma imediata, inclusive. Você falou aí de taxa variável, deixa eu até aproveitar essa deixa sua. Como é que o uso de imagens de satélite e taxas variáveis também de aplicação deixa de ser apenas aquele mapinha colorido, né, e se torna economia real de fertilizantes, por exemplo? É, os mapas de NDVI, existem outras, que são imagens de satélite e também de drone, eles te dão a sanidade da lavoura em determinados momentos ou estágios do cultivo. Em determinados estágios, seja na aplicação de fertilizantes, pós-colheita, onde vai dar onde as faixas que não foram plantadas, enfim, e depois na incidência de pragas, ele consegue te dar a visibilidade do onde você tem um problema. E quando você tem um problema, você consegue aplicar, seja calcário, seja fertilizantes, ou seja produtos, hã, produtos de combate a pragas, ou ervas daninhas, você consegue aplicar em faixa, não no talhão todo, você consegue aplicar em faixas do talhão, dosagens maiores ou menores, abrindo o bico automaticamente das máquinas, dos pulverizadores, tá. Então, você consegue dosar isso. Então isso é lucro, se você vai aplicar em toda a área, é um custo. Se você vai aplicar pontualmente uma dosagem maior, uma menor e áreas que estão com sanidade ok, nem vai aplicar. Então isso é redução de custo na veia, tá. Então e sim, a maioria ainda dos produtores acha que é um mapinha e aquilo não tem muita serventia, mas sim, tem serventia. E de novo, quanto maior as áreas, isso se aplica mais, e aí em áreas menores o produtor ainda, como ele gosta muito da botina, ele gosta de ir lá e verificar. Mas as imagens satélites hoje estão com uma precisão impressionante, consegue te dar uma assertividade, de como aplicar e da melhor forma de aplicar. A integração de finança, operação e monitoramento em um único sistema ainda é algo assim muito muito novo, muito recente para muitos produtores. O que muda na prática com essa integração desses 3 fatores? Legal. Vamos pensar no fechamento da safra, você quer levantar os seus custos, tá. Se você não tem a gestão financeira integrada com a parte operacional, imagine que você vai: eu gastei isso de semente, gastei isso de fertilizantes e gastei isso de defensivos". Beleza, você sabe esse custo aqui, a parte operacional te dá isso. Beleza, mas quanto você gastou de manutenção? Quanto você gastou de alimentação? Quanto você gastou de mão de obra? Quanto você gastou de frete? Tudo isso são custos que a gente chama custos indiretos, tá, esses custos aqui são todos diretos que eu apliquei na operação. E esses são os custos indiretos
que tem que ser apropriados a esse custo para mim ter a rentabilidade real do negócio. Então, se você tem isso descasado, no final das contas, você pode estar ganhando, ganhando, perdendo dinheiro de alguma forma. Para você ter a rentabilidade real, você precisa trazer a apropriação desses custos por algum critério de rateio. Algum desses critérios de rateio pode ser por área plantada, algum desses custos pode ser por horas trabalhadas. Então, tudo isso, um sistema de gestão como o MyFarm consegue te dar. Então, você consegue ter a rentabilidade real da safra, da cultura e chegar a nível detalhão. Então, você pode. A gente tem uma análise bem bacana, que às vezes o produtor acha que a variedade que mais produz é a que mais deu rentabilidade para ele. E às vezes ela está carregada tanto de custo que não. Às vezes uma variedade que produziu 3 ou 4, 5 sacos a menos é mais rentável para ele. Isso ele só vai ter se ele conseguir fazer essa integração de informações. Se ficar só no operacional não vai conseguir, e se ficar só na parte financeira também não vai conseguir. Então, acho que essa junção aí de processos integrados ajuda muito o produtor a melhorar a sua rentabilidade. No final das contas, é melhorar a rentabilidade, conseguir fazer análise, conseguir saber qual é o pacote tecnológico que ele vai usar para a próxima safra. Enfim, é uma análise completa, e ainda juntando dado de chuva, de etc., que consegue também ter ajuda a melhorar ainda mais a análise, né? Então, eu usei esse pacote tecnológico aqui, consegui ter essa rentabilidade e produtividade por área, e aí a chuva ajudou, não ajudou, então você consegue ainda ter esse complemento aí também dos dados de pluviometria. Leandro, eu estava conversando com a minha sogra ontem e ela contando o caso de um parente do meu sogro, que não vai ao médico nunca, porque ele morre de medo do médico descobrir que ele tem alguma doença. E às vezes eu acho que o produtor morre de medo de descobrir que está tendo prejuízo. É verdade, é verdade. Ele pode, e é isso mesmo, tá? Hoje o produtor, ele sabe que ele ganhou dinheiro, lá quando sobra algum dinheiro lá na conta dele, lá no final do ano, ele sabe que ele conseguiu trocar de caminhonete, conseguiu comprar um tratorzinho novo, etc. Mas quanto ele poderia ter ganhado a mais, etc., se ele melhorasse a sua gestão, né? Aonde que ele pode melhorar? Quais os gargalos que ele tem? Maquinário, por exemplo, será que é bom eu comprar, trocar uma máquina ou terceirizar? Às vezes o produtor não faz essa conta. Às vezes a safra foi boa, ele compra um trator, uma colheitadeira nova, se endivida, né, para 3, 4 safras, às vezes até mais que isso, faz um endividamento grande. E será que é a hora? Ou será que se ele terceirizasse isso não seria mais barato? Então, essas perguntas a gente começa a conseguir responder para ele. Outra, ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio eu tenho que produzir 60 sacas por hectare, 65 sacas por hectare. Meu ponto de equilíbrio é 45, 50. Ou seja, eu preciso cobrir o meu custo. E meu custo é 50 sacos, por exemplo. Então, eu tenho que vender em momentos para cobrir o custo. E o resto, eu posso guardar um pouco da minha produção para dar uma especulada no final, tá? Então, e também olhar a sazonalidade, né? Se todo ano sobra determinada data, eu vou vender nessa data. Olhar um pouquinho para o mercado, olhar como é que foi a produção mundial, se os estoques estão cheios ou não, se estão baixos. Se estão baixos, a tendência é aumentar o preço. Se os estoques, se Argentina, Estados Unidos, China, Paraguai produziu muito, o estoque mundial vai estar abarrotado, então a tendência é baixar o preço. Então, tudo isso a gente consegue ajudá-lo a tomada de decisão e melhorar o resultado do negócio dele. Hoje em dia fala-se muito em Business Intelligence, né, ou BI, né? O pessoal costuma até diminuir o nome aí para ficar mais fácil. Isso vem crescendo muito no agronegócio. Como é que esse tipo de ferramenta se adapta à realidade do campo, que muitas vezes tem limitações de conectividade? Você morou no Mato Grosso, por exemplo, você sabe que lá às vezes você anda dezenas de quilômetros sem ter conexão nenhuma, né? No estado de Goiás não é muito diferente. O Brasil como um todo tem muitas regiões em que não tem conexão, a menos que se leve uma Starlink para lá. E aí, como é que dá para casar para fazer isso funcionar? Bom, vamos lá. O conceito de Business Intelligence, que é o BI, é um conjunto de informações que facilitam a análise, tá? E aí pode ser dados do próprio produtor
cruzando com outros dados, seja dados de mercado, dados de consultoria, etc. Então ele consegue te dar essa informação para melhor tomada de decisão. Quando não tem conectividade, isso é mais prejudicado, Mas já tem tecnologias que trabalham de forma offline, ou seja, trabalham sem conectividade. Não vai ter o dado no determinado momento, mas ele vai ter o dado. Imagine que ele está de manhã na sede, baixou as informações e vai para campo. Então aí ele vai ter essas informações. E lá no campo, ele ainda pode coletar as informações que precisam ser registradas. Uma atividade do campo, uma manutenção, uma aplicação, ele registra tudo isso de forma offline. E quando ele estiver na sede, isso retorna para a informação. Então, eu te dei duas respostas numa só aqui, tá? A forma existe já a tecnologia para trabalhar offline, então você não precisa mais ter um caderninho que nem esse que eu gosto de anotar e depois trazer para dentro do escritório para ser registrado esses apontamentos de campo que a gente chama, seja de pluviometria, seja de máquina, seja de aplicação. Então, isso já a tecnologia já ajuda a trabalhar offline. E aí, quando ele consolida esses dados que foram de campo e os dados financeiros, isso gera muita informação, que aí você cruza com informações de mercado e faz benchmark, enfim. Então, o BI, ele está muito próximo do produtor, desde que ele se utilize dessa tecnologia, né? Nós, inclusive, no MyFarm, o nosso BI é dentro da própria ferramenta, não precisa ter duas, não. A gente tem dentro da ferramenta um BI que ele consegue navegar e ir descendo o nível. Imagine que tu tenha uma produtividade da fazenda, 65 sacos. Agora deixa eu descer para talhão. Aí ele desce a nível de talhão, aí ele desce a nível de variedade. Então, o UBI vai se aprofundando também nas informações. A inteligência artificial está presente na nossa vida em tudo quanto é canto, né? Até onde a gente nem imagina que tem inteligência artificial, porque muita gente acha que inteligência artificial é ChatGPT, né? Mas não. Dia desses eu fiz uma compra pelo Mercado Livre, precisei devolver a compra, a inteligência artificial conversava comigo ali, como se fosse uma pessoa que estivesse conversando, mas era inteligência artificial. Em que áreas que ela já tende a gerar resultado no agronegócio, já a partir de agora, daqui para frente? Bom, vamos lá. No agro como um todo, a gente, pelo menos aqui, na facilitação de entrada de dados, vou te dar um exemplo concreto aqui que a gente está finalizando isso a gente chama POC, em testing, dentro de casa, a gente está finalizando isso. A gente, através do WhatsApp, integrado com o WhatsApp, inclusive, você vai chamar no WhatsApp e vai dizer assim, estou abastecendo a minha máquina trator tal, com óleo diesel 200 litros e meu orímetro é tanto. Eu vi dizer isso, gravou, isso vai estar armazenado já caído no sistema, tá? Então, essa facilitação de inserção, ela é realidade. A gente está finalizando aqui os testes disso. Outra, estou aplicando na máquina, estou aplicando no talhão tal, Roundup, dosagem 0,5 por hectare, a uma vazão tal, e vai registrar essa informação também já dentro do sistema. Então, para a inserção de dados, outro tirar uma foto de um romaneio, e esse romaneio vir automaticamente para dentro do sistema também. Então, essas facilidades só se conseguiu com o avanço da inteligência artificial. Então, isso é um auxílio na inserção. E outra é na análise de dados, tá? Então, aí você pode mandar um relatório automático para o produtor das finanças dele. E me diga aqui, aonde eu estou pagando mais juro, para que fornecedor é melhor eu comprar, analise meu histórico de compra das últimas 3 safras aqui e me diga qual é a variação de preço que eu tive, me diz qual é os melhores fornecedores para mim cotar. Ponto. Ela vai fazer, tá? Então, e tudo isso com dado do próprio produtor. E ele pode chegar, agora analise isso com o mercado, eu consigo saber se o mercado, esse valor que eu estou negociando aqui, o mercado na minha região está pagando esse mesmo valor? Então, já é ele perguntando já para fora, tá? Então, tudo isso vai ser possível dentro de pouquíssimo tempo ter esse tipo de ferramenta para auxiliar, tá? Então, isso vai ser bem, bem interessante quando a gente conseguir fazer essas entregas, né? Voltando a falar dessa gestão integrada, onde acaba que um monte de... É igual o celular, né? O celular antigamente servia só para fazer ligação, para falar. Hoje eu acho que a última coisa que a gente faz é fazer uma ligação no celular, né?
A gente ainda conversa no WhatsApp ali e tal, mas fazer ligação não faz. E o resto, tudo da vida da gente, está no celular. E isso está acontecendo com o programa de gestão também. Quer dizer, um monte de coisa está sendo integrada ali. Isso de que maneira ajuda a reduzir erros operacionais dentro da fazenda? Contribui? Como eu falei antes, a parte offline de você digitar através do aplicativo, tá? Antes, imagine que você está fazendo uma aplicação no campo, tá? Uma aplicação de insumos. Que alguém faz uma recomendação no papel aqui, né, para você, entrega na tua mão, aí o operador de campo lá vai lá e separa a dosagem, faz a aplicação e ele tem que dizer quanto foi a dosagem, etc. Às vezes a letra é feia, às vezes a letra, às vezes até no campo a gente tem muito ainda analfabetismo no campo, enfim. Então isso tudo se facilita agora com a aplicação. Então a recomendação do que ele tem que trabalhar chega no celular dele. A aplicação ele só vai confirmar e dizer a dosagem que ele está aplicando. Então isso facilita muito. E outra é a parte de informação também. Fechou um talhão, o produtor recebe lá na ponta lá o fechamento do talhão, quanto é que fechou a produtividade dele naquele momento. Outras tecnologias de telemetria de máquina, tá? Então a gente sabia onde é que está a máquina, o que ela está fazendo lá no campo também lá. Se ela está rodando na velocidade que deveria rodar, se ela está parada com o motor ligado, por exemplo, o motor está ligado sem trabalhar com o motor ligado. Para a gente que, por incrível que pareça, isso acontece muito, que é a gestão da operação de campo, né? Se ele percorreu corretamente num plantio as linhas, ou se deixou um espaçamento muito maior que antes. Então, tudo isso é feito através de mobilidade, tá? Então, que é bem bacana essa integração. Isso acaba fazendo toda a gestão melhorar, né, do negócio. Para a gente finalizar, hoje a gente tem ouvido muito falar em reforma tributária, né? Começou a entrar agora, esse ano, em regime de teste, mas ano que vem entra para valer e aí não tem volta. Essa reforma tributária que está em curso aí, ela pode ter algum impacto financeiro forte para o produtor rural? Pode, tá? Hoje o produtor rural, sua grande maioria, ainda trabalha na pessoa física, né? Então, a obrigação que a única obrigação dele que ele tem, tirando alguns estados, é a parte do imposto de renda e a apuração do livro caixa no final do ano. Agora, por exemplo, o produtor está indo até os contadores para fazer esse fechamento e fazer essas entregas. Com a reforma tributária, passam de existir 5 impostos e ficam 2 impostos somente. Então tem uma redução na parte de controle tributário. Eu nem sei se o impacto da diminuição de imposto, que eu acho que não, porque o IVA que está vindo aí, eu acho que até o impacto pode ser até maior, né. Mas o que muda muito é a apuração do imposto do IVA, tá. Então dos créditos e dos débitos, ela vai ser mensal. Tá? Então, o produtor da cadeia é o que vai ter que pagar o imposto, tá? Então ele vai ter compras que ele vai se creditar de IVA, de IBS e CBS, que são os 2 impostos, que tá o nome, é IVA, né? Ele vai ter que se creditar, e depois quando ele vender a parte de produção, ele tem os débitos, e ele tem que confrontar créditos com débitos. Apurou o imposto e pagar o restante. Então, e até o produtor agora vai ter que saber de quem é melhor comprar, por como ele se acredita, ele vai ter que saber o regime tributário do fornecedor dele. Por quê? Dependendo do regime tributário do fornecedor dele, o cara não gere crédito para ele. E gera. Então, às vezes, até é melhor ele pagar um pouquinho a mais de quem gera crédito para ele pagar menos imposto na frente. E a mesma coisa na venda. Porque ele, dependendo para quem ele vender, ele pode ter redução no imposto. Então, esse controle de créditos e débitos, que vai ser uma apuração mensal, vai impactar muito diretamente no fluxo de caixa do produtor. Outra coisa que a reforma está vindo, todo produtor rural, ele não vai mudar o regime dele, vai continuar sendo pessoa física, mas a matrícula vai estar ligada a um CNPJ. Então o produtor vai ganhar um CNPJ, tá? Não é que ele vai ter que abrir uma empresa, não é isso. Cada matrícula ligada a uma inscrição estadual vai ganhar um CNPJ. Para que isso? Para separar um pouco as compras da pessoa que ele faz para a pessoa física dele mesmo, da pessoa física do negócio. Então, ele vai poder comprar no CNPJ, que vai ligar o imposto de renda dele depois. Então, o impacto para o produtor
é grande, ele não vai ser pequeno. 2026 é o ano aí digamos assim, dos testes, e 2027 começa realmente a transição e tendo que apurar imposto mensalmente, tá? E não é pagar mais imposto, menos imposto, é a diferença de você gerir bem ou não, e você conseguir ter o crédito ou não. Pagar mais ou menos imposto não é só a alíquota, é o gerenciamento das tuas informações, e pode ter um impacto muito grande no teu resultado. Meu amigo, bom demais. Valeu pelas informações. Tenho certeza que você ajudou bastante. Obrigado, viu? Espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa, nos procurem. MyFarm, aqui do Grupo Aliari. Estamos sempre à disposição, fazendo o melhor para o produtor aumentar a rentabilidade. Eu conversei com o Leandro Xavier, diretor executivo da Vertical, produtor rural da Aliari. E o tema foi Software Rural integra finanças, operação e monitoramento agrícola. Deixe pra gente aí um gostei, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário também se possível, tá bom? Muito obrigado, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.